Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético. Eu vou fazer agora uma questão com linhas de campo. A questão diz assim: uma espira circular de 4π centímetros de diâmetro é percorrido por uma corrente de 8 amperes. O vetor campo magnético no centro da espira é perpendicular ao plano da figura e orientado para... Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que, para determinar o sentido do vetor campo elétrico, a gente usa a regra da mão direita, em que o polegar, ou seja, o dedo do joinha, ele vai estar apontado para a direção da corrente elétrica. E os outros dedos, eles vão indicar o sentido do campo magnético, tá? E aí, você pode notar o seguinte: como aqui no nosso exemplo a corrente elétrica está circulando nesse sentido anti-horário, quando a gente vai pegar essa argola, a nossa mão, os dedos da nossa mão, ele vai fazer exatamente esse movimento aqui. Ou seja, o campo magnético ele vai estar exatamente nesse sentido aqui, beleza? E é importante a gente também saber das características desse vetor campo magnético. A primeira característica é que ele sempre vai ter uma direção perpendicular ao plano da espira, tá? Então ele sempre vai ser perpendicular ao plano da espira. Ele também vai ser obtido, né? O sentido dele vai obedecer à regra da mão direita. Ou seja, como esses dedos, na hora que a gente vai pegar a argola, eles vão fazer esse movimento, então o sentido vai ser o quê? Desse lado para esse lado. No nosso caso aqui, a gente pode dizer que vai do quê? Da esquerda para a direita, beleza? E o módulo, ou seja, o valor numérico do campo magnético, ele vai ser dado por B é igual a μ I sobre 2R, ou seja, μ é a permeabilidade do meio, I é a corrente elétrica e R é o raio da circunferência da nossa espira, beleza? Então aqui no problema a gente disse o seguinte, que a espira ela tem 2 centímetros de diâmetro, então a gente sabe que se o diâmetro é 2, o raio é a metade do diâmetro. Então, nesse caso aqui, o raio vai ser o quê? 2π centímetro. Como a gente não pode usar as medidas em metro, porque a permeabilidade do meio é em metro, né? Aqui está em centímetro, a gente sabe o seguinte, que para passar de centímetro para metro, divide por 100. Então, aqui eu vou escrever o quê? O raio como 2π vezes 10 a menos 2 metros, certo? Aí, agora que eu tenho todos os dados, com a mesma medida, eu posso calcular o meu vetor campo magnético. Então, vai ficar assim, ó. B é igual a 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é 8 amperes, divididos por 2, que multiplica 2 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, aqui vai ser assim, ó. 4π vezes 10 a menos 7, vezes 8, divididos por 4 vezes 10 a menos 2. Eu posso simplificar esse 4 com esse 4, lembrando que aqui é π, né? Então, aqui seria 4π. Né? Então, a gente simplifica o 4π com 4π, e eu sei que o meu campo magnético vai ser o quê? 8 vezes 10 a menos 7, vezes 10 a 2, porque essa potência, quando ela vai para a parte de cima da fração, ela vai com seu sinal trocado. Então, eu sei que o meu campo vai ser 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Aí eu fico em dúvida entre a letra A e a letra B. Ele quer saber também se o campo magnético ele vai ter intensidade, né? Vai para dentro ou vai para fora. Se a gente for aplicar a regra da mão direita aqui, nota o seguinte, você pode fazer aí, bota o dedo do joinha no sentido da corrente elétrica, que é esse aqui. Os seus dedos, né, da mão, os outros 4 dedos, eles vão estar apontando para onde? Para dentro.
Então, eu posso dizer que quando você vai abraçar essa argola, seus dedos vão entrar aqui e vão sair aqui. Então, o que que ele quer dizer? Ele quer? Ele quer a direção do campo no interior da espira. Então, eu posso dizer que ele está o quê? Para dentro. Então, a melhor resposta está na letra B. Beleza?